Para descobrir as causas da vida, temos de recorrer à morte. Tornei-me capaz de transformar a morte em vida. Invadi a sala de dissecação à procura de ossos e vísceras. Torturei animais vivos, tentando roubar-lhes a chama. Eu, Victor Frankenstein, seria o anjo da sua ressurreição. Por 2 anos convivi com as partes mortas com que minha criatura estava sendo construída. Em nome da ciência, cometi atos desumanos para conceber essa obra-prima. A natureza providenciou a eletricidade. Foi quando o olho da criatura se abriu. O desgosto e o horror me inundaram. Na iminência de ser tocado por aquela coisa, fugi. Tenho uma lembrança confusa dos meus primeiros momentos. De repente, uma luz forte me atravessou. Andei por horas. Os homens me atacaram, o que me provocava dor. Refugiei-me numa casinhola grudada a uma cabana. Percebi que uma estrangeira aprendia a língua com um livro, As Ruínas dos Impérios. Adquiri uma visão dos costumes, governos e religiões. Ao tentar me aproximar, o jovem com força sobrenatural apanhou um porrete e o vibrou sobre mim. Onde quer que eu fosse, seria massacrado. Até que descobri o nome do culpado. Victor Frankenstein. O ódio pode ser um combustível insuperável. A morte de seu pequeno irmão tem me acompanhado, assim como os gritos de seu amigo. Reservei o pior para sua noite de núpcias. Ao matar sua noiva, eu já não sofria, e sofri menos ainda com a morte de seu pai. Victor Frankenstein morreu há pouco. Suas últimas palavras foram que, com sua morte, minha existência também deixava de ter sentido. Não há espaço da cultura que escape ao feminismo. Suas ideias influenciam filmes, livros e músicas e pautam os debates públicos atuais. Essa forte presença nos rumos da sociedade divide opiniões e coloca em disputa a verdade sobre o movimento. Uma luta pela igualdade de homens e mulheres ou uma articulação política com intenções ocultas. O que acontece com a maioria das meninas feministas? Tem alguma desilusão social, alguma desilusão familiar e imagina que através da razão ou que através da ideologia vai haver uma melhora, uma evolução da sociedade. E o curioso é que a maioria das pessoas acham que por você ser mulher, você já é feminista. A gente sequer se dá conta de que muitas das ideias feministas estão enraizadas na nossa cabeça. O que as pessoas não sabem é que tudo isso foi pensado há muito tempo por homens e mulheres feministas. Mas as mulheres esqueceram que com a liberdade vem a responsabilidade das consequências dos seus atos.
exagero do ideal iluminista de que a razão, a liberdade e a igualdade deveriam ser os novos princípios para ordenar a sociedade. Quando o iluminismo começa a ser propagado, as pessoas começam a ter a impressão de que todos os costumes, as tradições anteriores, a forma de organizar a família, a forma de enxergar o casamento, a forma de encarar a vida, a morte, o nascimento, o amor, que tudo isso deveria ser superado por um novo modelo de viver. Então, a fé, o tradicional, a família, tudo isso é deixado de lado. Deus, cristianismo. O ideal iluminista de igualdade inspirou ímpetos de mudança, germinando em mentes inesperadas o desejo por uma revolução diferente. Your assumptions are not the least bit surprising. After all, a woman is allowed to have but two interests. Marriage or spewing slander about her peers, apparently. It would certainly never occur to you that I'm in fact hoping to find the writer so that we may discuss much more intellective matters. The rights of woman. Nesse cenário iluminista, há uma personagem feminista que se destaca. Hoje a gente chama de proto-feminismo esse período porque a palavra feminismo demora mais a aparecer. Mas é comum se dizer que a mãe do feminismo foi Mary Wollstonecraft. Ela é considerada a primeira feminista. Ela ficou conhecida por causa do seu livro, Reivindicações dos Direitos das Mulheres, de 1792. Se você analisa aquele livro ali, há ainda muitos pontos virtuosos. É interessante ler os livros das feministas porque eles sempre trazem verdades. Não é um livro completamente mentiroso do início ao fim, até porque não venderia, ou seria muito absurdo, ninguém compraria ideias se elas fossem 100% mentirosas. Ela, na verdade, dizia que os homens eram bons homens porque eles tinham acesso à educação. E que as mulheres, elas eram fúteis. Que a ascensão social delas só se dava pelo casamento. Ela tinha uma visão de que existia uma diferença muito grande entre o homem e a mulher, e essa diferença era cultural. E, portanto, ela acreditava que uma educação igualitária ia equilibrar isso. Mary acreditava que os homens eram naturalmente superiores às mulheres, mas que reforçavam essa desigualdade através de uma cultura que promovia sua futilidade e infantilização. Para Mary Wollstonecraft, somente uma educação laica, antirreligiosa, amoral e baseada na razão e na ciência, somente essa educação pública mista, compulsória, obrigatória, poderia igualar homens e mulheres. E ela realmente acreditava que essa educação ia transformar as mulheres para que elas passassem a se interessar por coisas pelas quais os homens se interessavam. Era fundamental para Mary e para outros iluministas tirar as crianças do domínio de seus pais para reformular a sua forma de pensar. Seria como uma forma primitiva de conceber o que a gente hoje chama de engenharia social. Quando você vê a vida que ela levava, os problemas que ela carregava, não tem como você ignorar o que ela escreveu sem estar entendendo aquilo tudo. O ambiente familiar onde ela foi criada foi um ambiente muito instável. O pai dela batia na sua mãe, o pai bebia muito e ele acabou perdendo muito dinheiro. Depois ela teve um envolvimento amoroso com um cara que não acreditava em casamento e ele engravidou Mary, mas depois a abandonou com o filho para que ela criasse sozinha. E aí ela experimentou na pele a tese de que o casamento era ruim para a mulher, de que o casamento era opressor, só que sem casamento e sem marido, Mary passou dificuldade, passou frio, passou fome com essa criança. Nesses meios onde ela andava, inclusive onde ela conheceu William Godwin, esse cara anti-casamento, praticamente um anarquista moral, quando ela vai conhecendo esses personagens, ela vai modificando a sua conduta e até a sua esperança de uma mulher mais virtuosa. Mary Wollstonecraft morreria no parto de sua filha Mary Godwin. Mas isso não significaria o fim de sua visão construtivista de mundo. Mary Godwin daria continuidade ao pensamento de sua mãe com o livro Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Sua mãe morreu dando à luz a você. E aí você cresce, sua mãe é conhecida pelos seus escritos. E aí você lê falando que sua mãe detestava a maternidade. Imagina o peso que você carrega, né? Muitos especulam que o livro Frankenstein tem muita conexão com a própria biografia da Mary Godwin, que depois vai se tornar Mary Shelley ao casar com o poeta inglês Percy Shelley. Um relacionamento conturbado, a ausência da mãe e a perda de filhos
influenciaram Mary Shelley a buscar a superação da morte em Frankenstein ou o Prometeu moderno. Na obra, Victor Frankenstein, personagem inspirado em seu marido Percy Shelley, utiliza a ciência para dar vida a um monstro feito por cadáveres humanos e de animais. Assustado com a superioridade da criatura construída, Victor foge, obrigando seu monstro a buscar seu espaço sozinho. Mesmo sendo dócil e vegetariano, o monstro é atacado por homens. Escondido, ao espiar a convivência de uma família, o monstro aprende a linguagem por meio de obras que contestam a estrutura social e clamam por ideais revolucionários. Educado por estes ideais, o monstro culpa Victor Frankenstein por sua miséria e jura vingança. A insistência pela superação da natureza, projetada em um ser incompreendido, criado pelo patriarca e que não consegue seu lugar na sociedade, seria retomada ao longo de toda a história do movimento feminista. Que a eletricidade cumpre um papel fundamental dentro desse livro, isso é muito interessante, porque a eletricidade é uma prova de que o homem pode conduzir, criar força e energia. A ciência novamente tentando fazer as vezes de Deus. Precisamos mudar o homem e precisamos mudar a mulher na sua essência, naquilo que eles são e, inclusive, tornando-os menos humanos. A tentativa de dominar a natureza através da tecnologia não ficaria apenas na ficção. Com o advento da Revolução Industrial, o homem transformava o mundo ao seu redor. Essas transformações criariam o contexto propício para a organização das mulheres na sua luta por direitos. Era o início do movimento feminista articulado. Era o início da primeira onda. Também é importante você ter a consciência de que as ondas feministas, elas são uma forma didática para você compreender uma movimentação na linha histórica. 3 acontecimentos em diferentes locais do mundo definem o ano de 1848 como um importante marco para a causa feminista. Na França se inicia a Primavera dos Povos, um conjunto de revoluções de caráter liberal e socialista. Na Inglaterra, Karl Marx publica o Manifesto Comunista, livro fundamental para a luta revolucionária. E nos Estados Unidos, acontece a Conferência de Seneca Falls, para discutir os direitos da mulher. Nesse encontro, vários temas foram debatidos, como a questão da educação, a questão do trabalho, do matrimônio, até a questão da vestimenta da mulher. É engraçado que nessa conferência as mulheres votaram para o direito de não votar. Muitas mulheres faziam sim resistência ao voto, porque elas temiam, de várias formas, que esse voto as obrigasse com relação ao serviço, ou ao imposto, ou a qualquer outra obrigação que elas achassem inconveniente. As sufragistas queriam o sufrágio feminino, mas elas não queriam cumprir com as obrigações, não queriam honrar os deveres, elas queriam apenas o direito de poder votar, o que não era do mesmo modo para os homens, né? Os homens votavam porque eles tinham uma obrigação civil, então eles estavam ali prontos para irem à guerra e lutar pela pátria. Eu me pergunto como, quando e de que forma objetiva o movimento feminista realmente conquistou o voto. Se elas fossem as responsáveis por isso, seria fácil relacionar que quanto mais feministas em um país, mais rápido se conseguiria o direito ao voto. E isso não aconteceu dessa forma. Se você observar, a França sempre foi um país com muita agitação simbólica feminista. No entanto, quando você olha para o cenário da Europa, estranhamente a França é um dos últimos países a conceder o direito ao voto. Na Inglaterra, Emmeline Pankhurst liderou uma grande movimentação pró-sufrágio. Esses 2 exemplos são muito importantes. Tanto na França quanto na Inglaterra, a agitação do movimento feminista não conquistou o voto. Para a mulher não foi dado o direito, para a mulher foi dado um privilégio, algo que ela não tem que arcar com o ônus. Então a mulher ela tem o direito ao voto, o homem não. O homem tem uma obrigação. A primeira onda também é marcada pelo tema do direito ao trabalho. E uma das grandes falácias do movimento feminista quanto à emancipação da mulher é a ideia muito vendida, muito difundida,
de que foi o feminismo que conquistou para a mulher a inserção no mercado de trabalho. Essa é uma das falácias mais famosas. Quando você lê feministas e as feministas dizem que as mulheres não trabalhavam, não tinham acesso ao trabalho, é uma grande mentira. As mulheres desde sempre trabalharam. Sempre. Imagine que as pessoas viviam em zona rural, então a maioria das famílias viviam de agricultura familiar. Cada pessoa, conforme a sua faixa etária, a sua força física, tinha uma função dentro dessa família. Durante toda a antiguidade, durante toda a Idade Média e parte da Idade Moderna, só não trabalhavam os nobres, os ricos, os poderosos. Não trabalhar era um privilégio. O que não existia na época? Um acesso ao trabalho fora de casa. Mas por quê? Porque o trabalho ele era em casa. A Revolução Industrial trouxe, na verdade, para as mulheres um acesso às fábricas. O que insere as mulheres no mercado de trabalho após a Revolução Industrial, que é uma revolução orgânica, é a necessidade de trabalhar. Não é que as mulheres abandonaram os seus lares de livre e espontânea vontade para ir trabalhar nas indústrias. Elas fizeram isso por uma necessidade mesmo. Um outro acontecimento intensificaria ainda mais a presença feminina no mercado de trabalho. Só que aí a gente precisa lembrar também que no início da guerra, as mulheres também entraram no mercado de trabalho para preencher os lugares que foram deixados pelos homens que iam para os campos de batalha. Então, os homens que eram a mão de obra, eles foram para as guerras, Primeira Guerra Mundial, por exemplo. E aí você vê essa saída e a necessidade de pessoas trabalhando ali para manter, inclusive, a guerra acontecendo. O governo norte-americano chegou a realizar campanhas para estimular as mulheres a assumirem os postos deixados pelos homens nas fábricas. Quando você diz que as mulheres têm que ser gratas, as feministas, né, pelo acesso ao trabalho, você tem que ser gratas às guerras e à Revolução Industrial. O trabalho nas fábricas provocaria uma alteração maior do que retirar as mulheres do âmbito do lar. Após a Revolução Industrial, há uma grande transformação nas relações de trabalho, inclusive nos modos de produção. Qual é esta grande transformação? A mulher e o homem e a criança, que antes visavam sempre o bem-estar da família, agora são atomizados a uma nova relação de trabalho e isso transforma também as relações familiares. Nesse momento, a gente já começa a perceber um tipo de narrativa que influencia todo o movimento feminista até hoje. E qual é? Que a família é em si um núcleo de opressão dessa mulher. A mulher que se relaciona com o homem, ela o faz porque ela está sendo oprimida. E vai encontrar, inclusive, isso na principal obra assinada por Engels, mas que foi escrita por Marx, né, que vai falar da família, da propriedade privada, do Estado. E ali tem uma historinha sobre a família como a primeira opressora. A discussão de que a família é que está oprimindo. Mas aí se conecta marxismo e feminismo. Enquanto a burguesia e o proletariado são protagonistas de uma opressão nos modos de produção, a família é protagonista de uma opressão nos modos de reprodução. A mulher é oprimida no casamento e o proletário é oprimido no mercado de trabalho. Juntando isso, então, a gente tem um boom de um feminismo que é marxista. Então, desde o momento em que surge o marxismo, ele atrai imediatamente o feminismo para perto de si. Eles vão casar e depois vão passar o resto da história, as próximas décadas, juntos tentando destruir ao mesmo tempo a lógica capitalista e a estrutura da família conservadora, da família monogâmica, da família cristã. A ligação do movimento feminista com o movimento marxista tornou a Rússia um palco privilegiado para a aplicação das propostas feministas. Esse projeto ganharia vida através da figura de Alexandra Kollontai. Mais de 200 anos depois de Mary Wollstonecraft vir com essas ideias sobre educação pública, substituir a interação entre os filhos e os pais, surge Alexandra Kollontai na Rússia. E Alexandra Kollontai foi uma das revolucionárias feministas mais radicais. Entre os vários princípios que Alexandra Kollontai defendia como feminista e marxista, estava o princípio de distanciar as mães dos seus filhos. Ela entendia que o casamento monogâmico estava oprimindo a mulher
A mulher não pertence ao marido, os filhos não pertencem aos pais. Em 1917, os comunistas assumem o poder e instalam ali a ditadura soviética, a ditadura do proletariado. Lenin era muito próximo de Alexandra Kollontai, tanto que ela foi uma das únicas mulheres a compor o comitê de poder desses sovietes, desses bolcheviques na Rússia. E começa a colocar algumas das ideias dela em prática naquela sociedade, né? Na grande Rússia. E como é que ele começa esse sistema de implantação? Pela facilitação do divórcio, a legalização do aborto, todas as facilitações sexuais que incentivam qualquer tipo de vida promíscua. Alguns anos depois, na década de 30, Stalin assume o poder e revoga todas essas leis que haviam sido inspiradas por Alexandra Kollontai. E por que ele revoga? Porque o próprio Stalin, mesmo sendo comunista, percebeu que a sociedade ficou desestabilizada por causa daquela libertinagem sexual descontrolada. O fracasso da experiência soviética não frearia sua frente ocidental. Na década de 1940, uma personalidade irrompeu na cena cultural. Em 1949, Simone de Beauvoir publica O Segundo Sexo. O livro marcou o início da segunda onda e entrou para o cânone feminista. Essa segunda onda do movimento, que é a segunda onda da libertinagem, da liberação sexual, é marcada pela presença de Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir, ela acreditava que a mulher ela era oprimida no seu papel social. Tanto é que a sua frase mais conhecida é que a mulher não nasce, ela se torna. Toda a produção feminista depois da Simone de Beauvoir, ela dialoga com essa ideia de que a mulher ela é um indivíduo secundário, né? O segundo sexo. Ela é colocada na sociedade sempre em segundo plano. A Simone de Beauvoir representa a trajetória da mulher moderna, uma mulher que nega o compromisso, que nega o casamento e que vive atrás de transformar a libertação sexual na sua forma de vida. Mais une des choses les plus urgentes, c'est certainement le refus du travail ménager tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'impose à la femme aujourd'hui, et des tâches de la maternité telles qu'elles sont aujourd'hui, tendant à faire de la femme une esclave. Je pense que le combat doit être contre la maternité esclave, contre l'esclavage ménager. C'est le premier, je crois. Et je crois que c'est un combat sur lequel on pourrait mobiliser une très grande quantité de femmes, car beaucoup de femmes souffrent de cet état de choses. É impressionante como ela falava para as mulheres que a condição de esposa e de mãe era uma condição análoga à prostituição, à escravidão. É o desprezo da maternidade, né? O feminismo coloca muito a maternidade como uma coisa também opressora, como se a mulher fosse escrava da sua própria natureza. Simone de Beauvoir dá um passo mais adiante, onde ela vai colocar que a opressão da mulher é mantida por existir homem e mulher. Ela abre isso nos anos 49 para algo que é completamente novo. Ninguém está pensando, olha, mas espera lá, o feminismo não seria igualdade entre homem e mulher? Vous ne croyez pas en l'existence d'une nature féminine. Vous avez dit que tout être est d'abord humain avant d'être homme ou femme. Je ne crois pas d'une manière générale en l'existence d'une nature humaine. Simone usou a atenção midiática que recebia para disseminar mais do que a perspectiva feminista. Est-ce que vous trouvez que dans l'engagement politique, il n'y a pas un risque de servir une propagande? Qu'est-ce que vous appelez une propagande? Une propagande est quelque chose qui sert une idéologie, disons. Si c'est une bonne idéologie, pourquoi est-ce que je ne ferais pas de la propagande? E a Simone não tinha nenhuma vergonha, não escondia o fato de ser uma filósofa de esquerda e uma grande propagadora e incentivadora dos pensamentos marxistas e do Partido Comunista. A gente tem que entender que Simone de Beauvoir é radicalmente marxista,
a sua obra principal, O Segundo Sexo, não trata da questão mais clara do marxismo. A gente tem que ver em outras obras toda a compreensão marxista que ela tem, onde ela acredita que aquela revolução na China, por Mao Tse-tung, ela é o ideal. Nós estamos falando de tortura, campos de concentração. Dans Les Morts d'Arin, Madame de Beauvoir, il y a une scène, je crois, très importante. Luttes, justement, sont engagées dans le sens d'une certaine idéologie politique. Ils se rendent compte un jour que dans le pays qui représente en quelque sorte le symbole, qui applique cette idéologie, des choses se passent qui ne devraient pas se passer, d'après les yeux, comme l'existence des camps de concentration. Et à ce moment-là, il y en a un qui veut le dire au lecteur, à ses lecteurs, et l'autre qui ne le veut pas. Est-ce que vous croyez qu'il était juste de ne pas en avertir le public? Je n'ai pas exactement pris parti, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que la morale n'est pas une affaire de principes et de valeurs éternelles, mais d'abord, avant tout, une question concrète d'efficacité. Alors, le vrai problème, c'était de savoir quelle était l'efficacité d'une telle révélation. Pouvait-elle servir à diminuer, par exemple, l'importance de ces camps? Pouvait-elle accélérer leur liquidation? Ça, c'est un point de vue. Mais d'autre part, est-ce qu'on ne risquait pas, en les révélant, de décourager alors toute une classe de la population française qui prenait appui quand même sur l'URSS et sur le Parti communiste pour lutter contre la pression? Em 1977, caso jogaria a luz sobre ponto por vezes ignorado de sua biografia. Simone de Beauvoir chegou a ser afastada de dos seus empregos, acusada de aliciar menores. A revolução moral posta em marcha pelo Iluminismo produzia ecos na segunda metade do século XX. E essa disrupção se ampliaria cada vez mais, conforme certas condições materiais aumentavam a expectativa de superar os limites impostos pela natureza humana. Nos Estados Unidos, na década de 1960, a segunda onda ganharia impulso através de duas frentes distintas. Enquanto Betty Friedan recorreu a propostas mais sutis para atrair mulheres para o movimento, Valerie Solanas e Shulamit Firestone continuaram promovendo a sua radicalização, expandindo o empreendimento que Beauvoir começara. Our special guest for Public Affairs Roundtable today is Betty Friedan, feminist, founder of the National Organization for Women, author of 3 books, including The Feminine Mystique, lecturer and leader of the women's movement in the United States. Na mesma esteira daquele pensamento de Simone de que não se nasce mulher, torna-se, Betty Friedan também estava contestando a existência de uma mulher essencial. Betty Friedan usou uma retórica diferente para conduzir as mulheres para o mesmo destino. Já não se tratava explicitamente de uma guerra contra os homens e contra a família. O foco era combater a mística feminina. My book, The Feminine Mystique, in 1963, broke through the image of women that was absolutely the only image of women in those years after World War II. Women defined only in sexual relation to man, only as wife, mother, sex object, housewife, server of physical needs of husband, children, home, never as a person, defining herself by her own actions in society. No seu livro, ela dizia que aquelas coisas que as mulheres fazem preferencialmente ou que elas têm tendência a fazer, a Betty Friedan dizia que tudo isso era uma construção cultural. And no matter how the television commercials or the popular wisdom would say to her, oh, you are doing a blessed thing, you know, living for your husband and your children, and you should have an orgasm using the vacuum cleaner and wear eye makeup, you know, and it'll be glamorous. She is not participating in human adult society, and she knows. Ela tem uma característica peculiar que é diferente da maioria das feministas. Ela soa mais palatável, o discurso dela é mais suave. Então o que ela vem fazer é vender para as mulheres a ideia de que a carreira, de que a
profissão é a fonte máxima de realização pessoal. Então, quando você faz essa escolha de dedicar-se exclusivamente à sua vida profissional, porque ali é onde você acha que você vai encontrar a sua plenitude, você obviamente abre mão de outras coisas. Você abre mão da família, você abre mão de ter filhos, você abre mão de um casamento saudável. Betty tinha consciência de que a introdução das mulheres no mercado de trabalho estimularia a demanda por outras transformações sociais. We have moved beyond the feminine mystique of the 1960s. We do not see a woman anymore just as a housewife, just as a mother, just in terms of her sexual relation to man. We do see her as a person. However, there are some new mystiques in a way. The mystique of having it all, which is a myth. It's not true. It's not true for most women unless we continue the job, what I call the second stage, of restructuring jobs, job training, professional training, hours of work, conditions of work, and a new role, and more consciousness to a new role for men as well as women, you know, in equally shared childcare, and new innovations and new programs in childcare. Nessa nova dinâmica familiar, o avanço das indústrias farmacêutica e cirúrgica seria operado de modo a atender ao projeto feminista em sua pretensão de igualar os sexos. The ability to choose when and whether to have a child and to bring only a wanted child into the earth. This is essential to life. E se você for ver a história da pílula, ela surge dentro de um contexto de liberação sexual, né? Uma ideia de fazer com que as mulheres pudessem desenvolver uma vida cada vez mais libertina sem arcar com uma gravidez. E com isso, elas postergam cada vez mais a maternidade. E aí você tem um ciclo de pessoas infelizes, frustradas e que atrasou de tal maneira o relógio biológico dela que hoje ela não consegue gerar uma vida. Já existe, inclusive, aí um movimento das feministas questionando a pílula, porque faz mal ao corpo da mulher. E isso não é discutido socialmente, né? A pílula não é simplesmente uma pílula de açúcar, é hormônio, é remédio. Você também vai sofrer alteração. Tudo isso é uma engrenagem, né? Se eu, por conta dessa liberdade sexual, me envolvi numa relação sem compromisso, por consequência eu engravidei, eu não vou assumir a responsabilidade de gerar e cuidar aquela vida. Para mim é muito mais fácil abortar. My name is Dr. Bernard Nathanson. I was co-founder of the National Abortion Rights Action League, and for a period of 2 years, I was the director of the largest abortion clinic in the world. I bear ultimate responsibility for over 75,000 abortions. But over the past 10 years, I've changed my mind on the acceptability of abortion, owing to the immense technological advances which have been made in the field of obstetrics and fetology. Advances such as ultrasound imaging, fetal heart monitoring, and fetoscopy, which have allowed us now to perceive, without question, the unmistakable humanity of the unborn child. Now, for the first time, we're going to see a film made with real-time ultrasound imaging of a 12-week abortion. You will note that as the suction tip, which is now over here, moves toward the child will rear away from it and undergo much more violent, much more agitated movements. The child is now moving in a much more purposeful manner. Its orientation changes from time to time. It is rearing again here. Now, the suction tip has not actually touched the child, even though the child is extremely agitated and moving in a violent manner. The child has now moved back to the profile view, and the suction tip is flashing once again across the screen. You can see the tip moving back and forth as the abortionist seeks the child's body. Once again, we see the child's mouth wide open in a silent scream in this particular freeze frame. This is the silent scream
of a child threatened imminently with extinction. O aborto passa a ser visto como um método contraceptivo, porque eu só quero ter o bônus dessa liberdade sexual. Eu não quero assumir o ônus, que é me responsabilizar pelos meus próprios atos. I fought for the choice to have children. I was the one that first said in the women's movement, we must confront the personhood of women requires that we have safe legal medical access to all forms of birth control, up to and including at this stage of technological development, safe legal medical access to abortion. Apesar de usar uma argumentação diferente, Betty mirava nos mesmos objetivos pretendidos pelas feministas radicais. I think we honestly do have the political power to restructure the institutions. I mean, to say you're going to overthrow society is meaningless for any revolution. What you're going to do is restructure it. And if you're going to have real equality for women and participation by women in society, then there will be radical restructuring of the family and even of architecture and home. And finally, if you really confront the full implications of equality for women, there's going to be a new theology and a new politics and a new art. But this is radical. This isn't reformism. This is radical change. Com Betty, a revolução sexual obteve uma vitória expressiva. Os modelos do passado eram definitivamente abandonados. Se Betty Friedan inicialmente mascarou suas intenções através da ideia de realização profissional, Solanas e Shulamit Firestone expuseram seus propósitos sem meias palavras. Uma revolução sexual completa. Is our night. There'll be judo and karate and a rifle for each wife for its liberation time. Quem era Valerie Solanas? Valerie Solanas é uma das mulheres consideradas a mulher mais feminista do mundo. Ela tentou matar um homem e as feministas aplaudiram e as feministas fizeram todo um movimento para tirá-la da prisão. Ela escreveu um manifesto SCAN. O que significa SCAN? Sociedade de cortar homens. Em seu manifesto SCAN, Solanas prega pelo destrabalho, em que as mulheres deveriam destruir seus equipamentos e prejudicar o alcance dos objetivos dos patrões. Life in this society, being at best another bore, and no aspect of society being at all relevant to women. There remains the civic-minded, thrill-seeking, responsible females, only to overthrow the government, eliminate the money system, institute complete automation, and destroy the male sex. Solanas idealiza uma sociedade constituída apenas por mulheres. A reprodução aconteceria em laboratório, impedindo a concepção de bebês com deficiências como a masculinidade. Em um futuro, a reprodução de bebês não precisaria mais ocorrer, já que o envelhecimento e a morte seriam superados. Il n'y a pas de raison humaine à l'argent et au fait que quiconque travaille. Tous les boulots non créatifs, c'est-à-dire la presque totalité des boulots actuels, pourraient être automatisés. Et dans une société où l'argent n'existe pas, quiconque peut avoir autant qu'elle le veut de tout ce qu'il y a de mieux. Mais il y a des raisons non humaines, des raisons mâles au maintien du système argent-travail. A importância da tecnologia como passaporte para um mundo sem diferença entre homens, mulheres e até mesmo crianças também marcou o pensamento de outra feminista radical. Shulamit Firestone, a member of another New York group called the Radical Feminists. She argues that women should not have to bear the burden of pregnancy, that there should be more research leading toward birth outside a woman's body, the so-called bottled baby. Pregnancy hurts. It's really not, it's not very pleasant. You get distorted, your body gets messed up. I mean, I think people haven't said this before, but, pregnancy is barbaric. I think that if you have an option, for artificial reproduction, it's going to make a tremendous difference in the kinds of institutions we have. Em A Dialética do Sexo, Shulamit Firestone defendeu que as técnicas e aparatos modernos finalmente possibilitavam à mulher
se libertar da opressão estabelecida pela natureza e reforçada pelo homem. Ela acreditava que a mulher tinha que se livrar da tirania biológica que ela estava inserida. E por isso seria importantíssimo o avanço tecnológico para livrar ela dessa influência perversa da maternidade e também a questão do aborto. Until a certain level of evolution had been reached and technology had achieved its present sophistication, to question fundamental biological conditions was insanity. But for the first time in some countries, the conditions for feminist revolution exist. Indeed, the situation is beginning to demand such a revolution. Da extinção simbólica da mística feminina, brotava uma alteração substancial de termos. Uma modificação que revelaria a todos outro aspecto do movimento feminista. A igualdade entre os sexos era substituída pela libertação de toda classificação sexual. Ela definiu o seguinte: não deve haver distinção entre o adulto e a criança. Se não deve haver distinção entre o homem e a mulher, por que existe distinção entre a criança e o adulto? O que ela queria na prática para chegar nessa revolução? Que homens transassem com homens, homens com mulheres, mulheres com mulheres, todos ao mesmo tempo. E pior, adultos com crianças, podendo inclusive serem pessoas da mesma família. And if the male, female, and the adult-child cultural distinctions are destroyed, we will no longer need the sexual repression that maintains these unequal classes, allowing for the first time a natural sexual freedom. Shulamit expôs um traço fundamental do feminismo desde o seu surgimento: um combate contra a natureza, um desejo de superá-la. In an art world, you can do anything. You can make the world exactly the way you want it. I mean, as far as God is concerned, I'd like to be God. I don't really worry about somebody out there, Ao tratar da libertação sexual, Shulamit antecipou a pauta que protagonizaria o movimento feminista em sua terceira onda: a ideologia de gênero. Enquanto a primeira onda falava sobre direitos civis e a segunda vem reformular o comportamento sexual do homem e da mulher, nós chegamos na terceira onda agora contestando o próprio sujeito representado pelo movimento feminista. Really? Don't you want to get married someday? I can't really think about it. I'm 20 years old. You know, my goals in life is not to get married. What is your goal and do dishes. What is your goal? My goal in life, I guess my goal is really just to be happy in any way I can. A terceira onda do feminismo centrou sua atenção na ideia de diversidade, como um recurso para ampliar a adesão ao movimento. Era preciso articular as diversas categorias consideradas oprimidas, como os pobres, as mulheres e os negros, que por vezes apresentavam demandas contraditórias. Para conciliar todos eles, teóricas como Kimberlé Crenshaw e Bell Hooks criaram o conceito de interseccionalidade. A Bell Hooks, que escreveu o livro O Feminismo é para Todo Mundo, é uma ideia de popularizar a teoria feminista. I wanted to have some language that would actually remind us continually of the interlocking systems of domination that define our reality, and not to just have one thing be like, gender is the important issue, race is the important issue. But for me, the use of that particular jargonistic phrase was a sort of shortcut way of saying all of these things actually are functioning simultaneously at all times in our lives. Crenshaw e Hooks partem do pressuposto de que a sociedade é formada por sistemas de opressão a vários grupos, como raça, sexo e classe social, que funcionam de formas diferentes. When I say intersectionality, I'm being quite literal. I'm referring to the idea that racism, sexism, classism, homophobia, ableism, ageism, they're like deep grooves in our society. If you think of it as roads traveling north to south, east to west, and the traffic
is the discrimination, the things that come rolling through. It's a dangerous place to live, to be near a highway or near an intersection where there's a lot of traffic. Some people live in intersections. É o feminismo que se apresenta com uma proposta mais interseccional, traz outros movimentos para dentro de uma proposta de revolução. Surge esse marxismo interseccional. As mulheres, que antigamente eram um sujeito representado, vão dar lugar agora a novos sujeitos. Só que o feminismo em si, ele é um só. Ideias, princípios e valores iguais para todas as vertentes. A interseccionalidade busca identificar a quantos sistemas de opressão uma pessoa pertence, para hierarquizar quem são os mais oprimidos, a fim de privilegiá-los na organização política. Você não tem mais valor por ser quem você é, pelos seus talentos, pelas suas habilidades, mas por aqueles grupos interseccionais aos quais você pertence. Quantas minorias você pertence para que você possa então ter uma opinião? Porque você é mais oprimido do que eu tenho que ficar quieta, porque não é o meu lugar de falar como você deveria se portar, ou sentir, ou viver. O feminismo chega numa encruzilhada, ele precisa se expandir. E as mulheres já não servem mais. Se muitas mulheres não se identificam com o feminismo, bom, quem é que o feminismo vai representar? O que é que ele vai representar a partir de agora? Uma teórica importante para a formação do imaginário do movimento feminista foi Donna Haraway. I was given 5 pages by a Socialist Review among a group of other socialist feminists to write about what we thought the future of socialist feminism would be in the 1980s after the election of a right-wing president and the growing ascendancy of neoliberalism. Em sua obra Manifesto Ciborgue, Haraway mostra sua visão para o futuro da humanidade, diante dos avanços tecnológicos. Ela começa falando, por exemplo, de óculos, aparelho auditivo, as próteses, e ela já imaginava, com o desenvolvimento da tecnologia, com a internet, com o microchip, com um montão de coisa que hoje pra gente é realidade, que isso faria que o ser humano ele vencesse a sua natureza. What constitutes kind, what constitutes kin, in what sense is the cyborgian other at war with the animal other, and at what sense do they both threaten the human center? Essa criação ciborgue, que seria uma mistura de homem, máquina e animal, ela tornaria possível a gente superar a nossa própria natureza, fazendo assim que a gente pudesse escolher exatamente o que a gente quisesse ser. Com décadas de provações, o Frankenstein ressurge no ciborgue, fortalecido tecnológica e culturalmente. Unlike the hopes of Frankenstein's monster, the cyborg does not expect its father to save it through the fabrication of a heterosexual mate. The cyborg does not dream of community on the model of the organic family. Na visão de Haraway, as dicotomias tradicionais como mente-corpo, natureza-cultura, macho-fêmea e organismo-máquina poderiam ser derrubadas pela tecnologia. Do Frankenstein ao ciborgue, constitui-se uma conexão entre todas as feministas através de 200 anos de história. Mulheres distanciadas no tempo, mas não na mente. E através da tecnologia, você ia conseguir superar as fragilidades humanas e dessa maneira a mulher pode negar até sua própria natureza. E esse é o aspecto até mais feminino que é a maternidade. Mas ela acaba sendo então a semente do que viria depois na terceira onda e da ideologia de gênero. O ciborgue também abre espaço para o avanço do movimento feminista, pois é a partir dele que Haraway introduz as ideias de fluidez e de diversidade. No momento que você consegue superar a sua própria natureza, você pode agora escolher qual é o seu gênero. Se é que você vai escolher ter gênero. Surge aí a necessidade de instalar um sujeito fluido. A noção de gênero permitia ao movimento feminista romper com a identificação da mulher com o sexo feminino, substituindo uma política de identidade por uma de afinidades.
E esse pensamento dela se identifica muito com a filósofa mais conhecida da chamada ideologia de gênero, que é Judith Butler. Judith Butler daria continuidade ao debate acerca do sexo e gênero na obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Nela, Butler cria o conceito de performatividade de gênero, segundo o qual a forma de agir, de comportar-se e de vestir-se é o que vai definir o gênero da pessoa. Esse sujeito fluido dá margem à criação e à difusão da teoria de gênero. A teoria segundo a qual você, sujeito, pode ser o que quiser, conforme as suas próprias intenções, ou conforme você esteja se sentindo, ou, como diria Judith Butler, conforme a sua performance, conforme as suas escolhas, na sua forma de existir. Remontando novamente aqueles conceitos de existencialismo que a gente também já encontrava em Simone de Beauvoir ou na própria Beth Friedan. O incentivo a essa ideia de que você nasceu mulher, mas você não precisa ser mulher, ou você nasceu homem, mas você não precisa ser, tem um objetivo muito claro, que é descaracterizar o indivíduo. Yourself. If gender is the cultural meanings that the sex body assumes, then a gender cannot be said to follow from a sex in any one way. Taken to its logical limit, the sex-gender distinction suggests a radical discontinuity between sex bodies and culturally constructed genders. It is true that Simone de Beauvoir and feminist theory from the beginning said biology is not destiny. Your social destiny does not follow from your biology. Com a ideologia de gênero, Butler dissolve ainda mais a concepção de homem e mulher, porque os desvincula do sexo propriamente dito. O feminismo de gênero, ele quer atacar a própria identidade do ser humano. É uma revolução muito maior, muito mais impactante, porque se pleiteia que você só será feliz quando você desconstrói a sua natureza. A ideologia de gênero possibilitou ao feminismo representar outros grupos, e não somente as mulheres, o que se traduziu numa expansão do movimento. E tudo isso foi feito através da linguagem. Uma linguagem também construída por elas, né? E não mais desconstruir o homem e a mulher, que é o que de fato o que se pretende, desconstruir essa compreensão do que é homem e mulher, para se chegar à verdadeira liberdade, que não haja uma sociedade que continue gerando violências, tem que se modificar pela linguagem toda a compreensão que o homem tem de si mesmo. We don't know meanings in our lives. Gênero, que antes significava a qualidade da palavra, o sol é masculino, a lua é feminina, agora passa a significar a identidade sexual da pessoa conforme a sua própria escolha. Porque família não é mais a família tradicional que a gente conhece, homem, mulher, mãe, pai, filhos. Eles atacam de tal maneira que eles não querem mais que exista o dia dos pais ou o dia das mães. É o dia da família. Cada vez mais as discussões elas ganham um viés político, ganham uma narrativa política e é apresentada sem contestação. Então as pessoas elas absorvem essas ideias e elas não percebem que elas estão sendo influenciadas. As teorias que saíram destas segunda e terceira onda, principalmente da terceira onda de feminismo, é existente e está vigente na sociedade. A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Você sabe que não existe mulher, que é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda.
novo Homo sapiens sapiens. Como será o corpo dessa nova espécie é bastante hipotético e abre amplas possibilidades. Por exemplo, será que nós nos fundiremos com máquinas? Talvez vocês podem estar pensando, não, isso não é possível, a gente se fundir com máquinas ou algo do tipo, virarmos algo como se fosse um ciborgue. A história do feminismo expõe um processo em marcha em nossa sociedade. Um processo que sempre foi engendrado no mundo das ideias, antes de se concretizar num horizonte prático. Por trás da máscara da luta por direitos, seus idealizadores escondiam uma face oculta, negando aos seus seguidores suas reais intenções. Usar a tecnologia para sobrepujar a natureza e abolir a diferença entre os sexos. Pouco a pouco, enraizaram novas perspectivas em nossa cultura, nos fazendo esquecer das condições inescapáveis de nossa biologia. Da conversão da carreira na suprema fonte de realização, a diferenciação entre sexo e gênero, a revolução sexual progredia, fragilizando a família para mudar as bases da nossa civilização. Trata-se de uma revolução ainda em curso, e ignoramos qual feição assumirá em sua próxima transfiguração.